Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar sobre projetos complementares, tá? Quem está assistindo na nossa playlist Desafio, todo dia tem um vídeo para você desenvolver pelo menos 1% ao dia. Isso faz uma diferença enorme depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, imagina só. Então, aproveite que a gente está passando aqui um passo a passo, tá? Nós já estamos aí, nós fizemos aí 50 vídeos, tá? Às 7 horas da manhã e agora nós passamos para o meio-dia. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os projetos executivos, tá? Agora sobre executivos, tá? Depois de aprovado o projeto da prefeitura, ou seja, você já fez aquela parte legal no sentido, né, de estar dentro, né, do Código de Obras, tá dentro da lei do zoneamento. Então, quer dizer, foi aprovado com, né, com tudo o que tem que ser no sentido, né, das leis em relação ao terreno, né, as medidas, todas as áreas, isso tudo, né, passado. Agora a gente vai fazer o quê? A gente simplesmente construir com esse projeto não é o mais interessante, tá? Que nem eu falo, né? Dá para construir uma obra sem projeto nenhum? Dá. Agora, quanto mais projeto, mais detalhes, né, a gente tiver, muito melhor vai ser essa obra, porque você, no momento do projeto, o que você está fazendo? Um planejamento, você está enxergando a obra como ela vai ser feita. Então você já está com antecedência fazendo, né, com que elimine aquelas situações de retrabalho, né, fazer uma parede e depois falar, não ficou boa aqui. Então tudo isso a gente faz no projeto. E ali no projeto a gente já pensa em tudo, não só na parte, vamos dizer assim, de divisão dos ambientes, tá? Como nós temos que pensar também, começar a pensar nos acabamentos. Então qual é o tipo, né, de obra que eu tenho? Esse tipo de obra merece qual acabamento, tá? Então o piso, a fachada, vai ser pintada, vai ter pedras naturais, vai ter pastilha, vai ter vidros, tá? Então tudo isso, se você tiver um bom projeto, por exemplo, arquitetônico executivo, tá? É a hora então que você pega, depois do projeto aprovado, aí você vai realmente detalhar esse projeto, tá? Com os detalhes de especificar, não só o sistema construtivo, tá? Ou seja, vai ser estrutura de concreto armado, vai ser estrutura de metálica, vai ser madeira. Também você vai especificar os materiais, por exemplo, de acabamento, ok? Sendo assim, o que você vai ter, né? O ganho que isso tem. Além de ficar melhor, porque ele vai estar muito mais pensado, você vai estar, né, no momento da construção, já com a facilidade dos levantamentos das necessidades dessa obra, que são, né, os materiais, e consequentemente, dependendo do material, você vai ter uma mão de obra específica. Tá? Então aí a gente tem a mão de obra para aquele determinado, né, sistema construtivo, determinado acabamento, tá? Os materiais a gente já sabe quais são e também os quantitativos. Aí a gente começa a saber também qual a quantidade. Aí você percebe que isso tudo, um bom projeto arquitetônico, tá? Facilita e muito na hora de fazer um orçamento, ok? Agora, o projeto executivo arquitetônico é muito importante, mas tem outros projetos executivos. Por exemplo, o projeto de locação. Tá? Então, todo início de obra tem que ser feito um gabarito para se achar realmente os eixos das paredes, das vigas, né? Dos pilares, para ter realmente aquela casa, se ela está no esquadro, ela tem que ficar no esquadro na realidade. Tá? Então, para isso, a gente fazendo um projeto executivo, por exemplo, de locação, a gente vai ter aquela obra, então, realmente feita, né, pelo pessoal de campo, com consciência, conhecendo exatamente as medidas que vão levar a ele ter aquele projeto com mais detalhes, né, com mais exatidão, ok? Então, dentro desses projetos, a gente tem esses executivos que vêm logo a seguir do projeto da prefeitura, tá? E daí também nós vamos facilitar para que sejam feitos outros projetos. Os projetos, por exemplo, de estruturais, projetos hidráulicos, elétricos, projetos de ar-condicionado, projetos de iluminação, tá? Então, tudo isso vão vir a seguir diante de um bom projeto, tá? Que veio lá, como a gente falou nos vídeos anteriores, se você não assistiu, desde o anteprojeto, né, ou o layout, depois nós fizemos os projetos já em 3D para ter aquela visualização geral, depois nós fomos fazer realmente projeto de prefeitura, dentro de toda a legalidade, aí nós partimos então para esses executivos, ok? E os complementares, que são esses mais específicos, né, de hidráulica, elétrica, estrutura, por exemplo, se é uma casa que tem estrutura de concreto e estrutura metálica, nós temos que ter esses projetos, né, bem definidos, para que a hora que for ser feita, né, os cálculos dessa estrutura, né, a gente faça conscientemente.
E na hora da execução, claro, a gente já tem tudo isso na mão. Ok? Então, se vocês gostaram, a gente está aqui falando de 5 a 10 minutos e a gente tem muito mais sobre isso dentro do Clube da Construção. Se você quiser saber sobre o Clube da Construção, né, a gente tem aulas de mais de 1 hora falando só sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.